agosto, comemora-se a Semana Antitabagismo. Por mais que esse tema seja difundido e a população cada vez mais alertada, ainda milhares de pessoas não conseguem abandonar esse vício, que põe em risco a saúde e, consequentemente, a vida do fumante. Nossos professores do curso de Medicina falam sobre esse assunto. Onde há fumaça, há fogo. E no caso do cigarro, há inúmeras substâncias químicas. O cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas. A queima do cigarro produz uma infinidade de substâncias químicas que causam câncer, no caso dos hidrocarbonetos, causam infarto, no caso do monóxido de carbono, por exemplo. E existe uma substância em especial, que é a nicotina, que é a responsável por causar dependência, ou seja, o organismo se acostuma com aqueles níveis de nicotina e sempre passa a pedir mais nicotina a fim de manter aquele ciclo de dependência. Além disso, a nicotina pode ser metabolizada e produzida várias substâncias que nós chamamos de aminas, que também são cancerígenas por si só. O vício é suficiente para deixar uma pessoa muito doente e diminuir o seu tempo de vida. O cigarro hoje já está comprovado cientificamente que ele é responsável pelo aparecimento de mais de 50 doenças. As mais comuns são o câncer de pulmão, além de outros tipos de cânceres, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de bexiga. E, além dos vários cânceres, está relacionado também com o aumento do infarto agudo do miocárdio, com o acidente vascular cerebral, o famoso derrame cerebral, além de uma doença muito comum chamada enfisema pulmonar. E piora muito as crises de bronquite, de asma, e torna a pessoa mais suscetível a infecções respiratórias também. E os efeitos atingem também os não fumantes. O chamado fumante passivo tem um risco de ter as mesmas doenças que o fumante ativo tem. Não na mesma proporção que ele, mas o risco dele é aumentado em 1/3 em relação à população que não tem contato com cigarro. Ou seja, ele pode ter as mesmas doenças que o fumante ativo tem e correndo um risco de 30% a mais do que se não tivesse contato com nenhum tipo de fumaça de cigarro. Com todos esses dados, o tabagismo é considerado hoje como a principal causa de morte evitável em todo o mundo. 1/3 da população, o equivalente a 1,2 bilhão de pessoas, são fumantes. Para conscientizar a população, o governo criou em 1946 a Lei nº 7.488, que estabeleceu o dia 29 de agosto como o Dia Nacional de Combate ao Fumo, criando assim o compromisso de elaborar campanhas contra o tabagismo. Medidas como a proibição de fumar em locais fechados representam um grande passo nesse sentido. Essa medida é importantíssima. Existem experiências de outras cidades em outros países, como, por exemplo, no Canadá, na Alemanha, em que esses resultados, essas medidas já refletem resultados positivos em termos de saúde pública. Então, é realmente importante que haja educação da população e que haja fiscalização, e punição para os casos de desrespeito, de forma que isso seja inibido. E a pessoa que não fume não seja obrigada a conviver com a fumaça de um outro fumante. Para abandonar o vício, existem vários tratamentos e alguns saem até de graça. Entre os tratamentos disponíveis para tratar do tabagismo de um modo geral, o tabagismo é encarado como uma doença, estão o uso de comprimidos, que tem alguns da classe de antidepressivos, tem outro que é a vareniclina, tem as terapias de reposição de nicotina, que pode ser feita através de adesivos, de gomas de mascar, de pastilha.
Entre os antidepressivos nós temos a bupropiona, mas todos esses medicamentos, todos esses tratamentos devem ser realizados sob a supervisão médica, que é importante para definir qual é o tratamento mais adequado e até para fornecer a psicoterapia de apoio emocional para aquele paciente. Mas apesar das campanhas, abandonar o cigarro não é fácil. É o que afirma Pedro Ferreira. Ele iniciou o vício aos 12 anos de idade e só conseguiu parar aos 46. Eu diria que quem falar que parar de fumar é fácil é mentiroso, né? Ele não está falando a verdade. A dica que eu diria é o seguinte: ter determinação, falar que precisa, falar para ele mesmo que ele precisa de parar de fumar e que tem que parar, né? Não tem outra alternativa. Existe algumas maneiras, alguns métodos, né? Muita gente tem várias invenções aí para parar de fumar. A maioria é só na cabeça das pessoas, né? Na época, depois de 5 tentativas, né? Na quinta, conversando com um amigo que tinha usado, eu usei um antidepressivo, me deu o nome do antidepressivo, eu falei, também eu vou usar, vou experimentar. E durante 30 dias eu tomei esse antidepressivo e continuei fumando, só que eu reduzi, fumava 2, 3 cigarros por dia durante 30 dias. No 31º dia eu parei realmente de fumar, não fumei mais. E é claro que resolveu você esquecer o cigarro? Não, de maneira nenhuma, né? Esses 30 dias após ter parado de tomar esse antidepressivo, realmente foram muito difíceis, mas muito, né? Toda hora lembrava do cigarro, toda hora tinha vontade de fumar, acordava durante a noite, né? Queria fumar, mas eu conseguia segurar os primeiros 30 dias. Então, o negócio comigo era o seguinte: hoje eu não fumo, no dia seguinte, hoje eu também não fumo. Aí foi 30 dias, foi 60 dias, e aí a vontade continuava, né? E daí, no 6º mês em diante, eu diria para você que a vontade de fumar vinha e sumia rapidinho. E aí foi mais fácil. Viver bem é viver com saúde. Por isso, não se engane. O ideal é ficar bem longe do cigarro. Olha, até hoje, quem convive comigo no dia a dia, nota que tem hora que eu tenho dificuldade de conversar, porque falta o ar, né? Eu acredito que se eu não tivesse parado de fumar há 14 anos atrás, eu acho que talvez não estaria aqui, né? E chegamos ao fim de mais uma edição do Conexão Unipam. Para todos, um bom fim de semana e até o próximo Conexão Unipam. Até mais!